vamos nos colocar em pé, queridos irmãos, e abrir a palavra do Senhor no livro de Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Amém? Se você puder, só repita comigo essas palavras. Diga assim: assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Em nome de Jesus Cristo, a Deus toda a honra e glória. Obrigado, Senhor, pela tua igreja que está reunida aqui nesta noite. E obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder compartilhar com a tua igreja a tua santa palavra. Espírito Santo, da mesma maneira que o Senhor tem ministrado ao meu coração, da mesma maneira que o Senhor tem falado à minha mente, Senhor, sobre esta palavra, eu rogo a tua ajuda neste momento, a tua inspiração, para que os meus lábios sejam um veículo que há de transmitir ao coração deste povo, Senhor, a tua palavra. E que esta palavra, Senhor, ela possa produzir o resultado, o efeito que o Senhor deseja na vida de cada um. E para isso eu quero pedir mais ainda. Eu quero pedir, Senhor, que os teus anjos estejam acampados em nosso redor. Que os teus anjos não deixem, Senhor, que nada venha roubar a nossa atenção, o nosso foco, que venha desviar neste momento os nossos sentidos, mas que nós possamos estar, Senhor, totalmente focados no que a palavra do Senhor diz. Ó Espírito Santo, e aí é contigo, Espírito Santo, que através desta palavra o Senhor venha falar e ministrar na vida de cada um de nós, começando pela minha vida. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Meus amados irmãos, eu queria muito pregar sexta-feira. Eu estava no escritório de casa preparando uma palavra, esta palavra que eu vou transmitir ao coração de vocês. Mas esta palavra ela falou de uma maneira muito singular ao meu coração. Quando Paulo, escrevendo esta carta aos irmãos na Galácia, só para a gente entender um pouquinho um pano de fundo histórico, a carta de Gálatas provavelmente foi a primeira carta que Paulo escreveu. E alguns historiadores dizem que Paulo escreveu esta carta logo quando ele voltou da sua primeira viagem missionária. Tem outros que dizem que não, que foi quando Paulo voltou da terceira viagem missionária. Não importa. Paulo estava voltando, regressando de uma de suas viagens missionárias. E havia um confronto muito grande acontecendo naqueles dias, envolvendo a igreja do Senhor. Havia muitas confusões envolvendo os judeus cristãos e os gentios cristãos. De um lado estava Pedro e do outro estava Paulo. Havia também muitos questionamentos acerca do apostolado de Paulo. Algumas pessoas questionavam se Paulo tinha de fato autoridade para exercer o apostolado e estabelecer doutrinas às igrejas do Senhor que estavam sendo estabelecidas. Então dentro desse contexto de tudo isso que está acontecendo, que Paulo como que dá um brado, sabe? Paulo para por um instante na sua carta e diz assim: gente, não sou eu que vive, mas é Cristo que vive em mim. E a pergunta que me veio, a primeira, tem muitas perguntas, qual era a garantia que Paulo tinha para poder afirmar que Cristo habitava nele?
Quem o credenciou? Quem lhe autorizou? Quem lhe deu tamanha autoridade e poder para se declarar desta maneira e dizer que ele não vive mais, mas que Cristo vive nele? E Paulo vai responder que esta garantia, ela vem da fé que ele tem no Filho de Deus. Paulo diz assim: eu vivo esta vida. Que vida? Eu vivo a vida de Cristo. Ou esta vida que eu estou vivendo agora, que é a habitação de Cristo em minha vida, eu a vivo na obediência. Eu a vivo no modelo que Cristo desejou para mim. Eu vivo dentro do padrão que Ele estabeleceu, que Ele determinou. Em outras palavras, Paulo estava dizendo o seguinte: ei, gente, já não sou eu, Paulo, quem me controla, mas é Cristo que me controla. Eu sou controlado por Cristo. Queridos, e uma verdade que todos nós devemos saber é que o mesmo Cristo que habitou o coração de Paulo, Ele também habita em nossas vidas. Sim ou não? Agora a segunda pergunta, é se Cristo, a exemplo de Paulo, habita em nós, por que a gente continua pensando, falando, agindo e vivendo como se nós tivéssemos o controle da nossa vida? Você já parou para pensar nisso? Porque uma coisa é nós declararmos assim: Cristo me controla, Cristo vive em mim, eu não tenho mais controle da minha própria existência, mas Cristo me controla. Mas outra coisa é viver esta vida controlada por Cristo. Então Paulo, ele vai deixar bem claro na sua história de vida que o que torna Paulo a habitação de Cristo, e ele vai dizer isso muitas outras vezes, que nós somos tabernáculo de Deus, nós somos templo de Deus, nós somos morada de Deus, nós somos habitação de Deus. Lá no livro do Apocalipse ele vai dizer assim: olha, eu bato as portas, ou a porta, se alguém abrir, eu faço que eu entro, eu ceio com ele, ele ceia comigo. Então vejam bem, Paulo vai deixar bem claro que há uma diferença entre a pessoa que tem Cristo habitando nela e a pessoa que simplesmente segue a Cristo. Embora os dois grupos de pessoas tenham o mesmo interesse, o mesmo foco em Cristo, há uma diferença entre aqueles que apenas seguem a Cristo e aqueles que se tornam habitação de Cristo. E aí eu te pergunto nesta noite: quem é você? Você é um seguidor ou você é uma habitação de Cristo? O seguidor, geralmente, é aquela pessoa que decide onde ela quer ir, quando ela quer ir e como seguir a Jesus. Ou seja, o seguidor, quando o assunto não lhe interessa, quando a proposta de Cristo não lhe é conveniente, ele faz como lá em João 6,66, que diz assim: muitos seguidores abandonaram Jesus. Seguidores. O seguidor, embora ele tenha Cristo habitando em sua vida, ele não entrega o controle para Cristo. Para a gente entender, vamos imaginar, alguém aqui mora em residência que não tem a energia elétrica? Não, todo mundo tem energia elétrica. Mas alguém aqui já morou numa casa onde se usava velas? Quem já morou numa casa que usava vela? Lamparina.
essas coisas, né, que só os mais velhos entendem. Como que é o seguidor? Vamos imaginar uma casa que tenha energia elétrica. Ah, gente, como é bom, né? Você chega em casa, você aperta o botãozinho, tudo fica claro, você vê todas as coisas. Mas tem aquela pessoa que, mesmo tendo a energia elétrica instalada na sua casa, ela age como se estivesse vivendo à luz de velas. Como assim? Ela esquece que tem um interruptor que ela pode ligar e a luz pode iluminar todo o ambiente. E ela vai lá e fica procurando no escuro até encontrar o fósforo. Alguém já passou por isso? E aí acende o fósforo, acende a velinha. Só que tem um detalhe: a vela não trabalha em rede. Não existem conexões entre as velas. Elas trabalham isoladas. Enquanto que a energia elétrica é compartilhada por todos os ambientes e ilumina toda a casa. O seguidor é essa pessoa que prefere a vela. Porque embora ela tenha Cristo que pode iluminar todos os repartições da sua casa, da sua morada, mas ela ainda prefere continuar tendo controle. Então ele vive à luz de vela. Ele só ilumina aonde lhe interessa e perde a oportunidade de experimentar a luz em todo o ambiente. Quem tem Cristo habitando nele? Então qual é a diferença? É que a pessoa que tem Cristo habitando nela, primeiro, ela não decide, ela não age, ela não fala, ela não toma decisões sem que Cristo permita. Quem tem Cristo habitando na sua vida, a primeira coisa que ela faz é submeter toda a sua vida, toda a sua existência, os seus pensamentos, os seus desejos, as suas emoções. Ela submete tudo a Cristo e permite que Cristo estabeleça a vontade dele e não a nossa. Por isso que na oração sacerdotal, Jesus ensinou os discípulos dizendo: venha o teu reino e seja feito a nossa vontade. Amém, irmãos? Não? Venha o teu reino e seja feito a tua vontade. A presença de Cristo, a luz de Cristo iluminando toda a sua vida, não vai imunizá-lo acerca das falhas naturais, mas na medida que esta luz na sua vida, a transformação vai acontecendo gradativamente. Segundo Coríntios 3,18, Paulo fala assim: a glória de Deus, ela vai entrando, sabe, essa luz, ela vai entrando, ela vai brilhando, ela brilha num ambiente, ela brilha em outro ambiente, ela brilha numa circunstância, brilha em outras circunstâncias, e aí Paulo diz: e vai nos tornando cada vez mais parecido com o Senhor. É como a casa que está conectada à energia elétrica. O crente tem que estar continuamente conectado em Cristo. Se nós queremos que Cristo brilhe em cada área da nossa vida, se nós queremos que Cristo seja luz em cada repartição da nossa vida, a gente precisa estar conectado. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 29, o apóstolo Paulo fala que Deus, quando nos chamou, Deus nos predestinou para sermos feitos à imagem do seu Filho. Ou seja, a luz de Cristo, ela precisa brilhar em todas as áreas da nossa vida. Então quando Paulo diz assim: eu não vivo mais a minha própria vida, mas Cristo habita em mim, Paulo estava querendo dizer o seguinte: agora não sou eu quem brilha, é a luz de Cristo que brilha em mim. Por isso que Jesus vai dizer lá em Mateus 5, 14 e 16: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma luz, ou uma cidade construída sobre um monte também não pode esconder uma lamparina debaixo de um cesto. A pessoa que tem Cristo habitando a sua vida, ela é diferente.
E por que ela é diferente? Versículo 16 de Mateus: porque a luz brilha para os outros. Aonde quer que a pessoa que está, se ela é dominada por Cristo, se ela é regida por Cristo, se Cristo habita nela, aonde quer que essa pessoa esteja, podem colocar o cesto da tribulação sobre a tua vida, podem colocar o cesto da perseguição, podem colocar o cesto da afronta sobre a tua vida, mas Jesus diz: não se pode esconder uma luz debaixo de um cesto. Se Cristo habita na tua vida, aonde você chegar, você vai brilhar para a glória do Senhor. Aonde você chegar, podem te perseguir lá no trabalho, podem te colocar numa posição onde ninguém vai te ver. Daqui a pouco você está brilhando, o ambiente está sendo tomado pela glória de Deus, porque essa luz ela vai crescendo, ela vai aumentando e vai brilhando cada vez mais. Glória a Deus. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10, Paulo deixa bem claro que onde Cristo vive, tudo muda. Onde Cristo habita, tudo muda. Paulo diz assim: vocês deixaram a velha natureza e vocês se vestiram com uma nova natureza. E esta natureza, ela está sempre renovando para que ela se torne parecida com Jesus. Eu dizia hoje de manhã para os irmãos aqui, o quanto esta igreja é parecida com Jesus. Você quer ver? Dá uma olhadinha para a pessoa que está do teu lado. Parece ou não parece com Jesus? Como que é a face de Jesus? A face de Jesus é como uma pessoa que está do teu lado. A igreja que se parece com Jesus, e aí eu vou entrar na segunda parte dessa mensagem, porque eu não vou terminar tarde para que vocês possam fazer depois a sua reunião. Mas aonde Cristo está, tudo muda. E quando o coração de alguém tem Cristo habitando, 4 coisas acontecem. Como é o coração de alguém onde Cristo habita? Primeiro, é um coração que perdoa. Se você ainda não consegue liberar o perdão na tua vida, é porque ainda Cristo não tem o controle da tua vida. Às vezes a gente vem com muitas desculpas aos pés da cruz e a gente fala assim: Senhor, mas o Senhor sabe que Ele sabe de tudo. Mas se nós ainda não tivermos a capacidade de ter um coração que perdoa, então Cristo ainda não está habitando totalmente em nós. Nós estamos sendo seguidores apenas. Efésios capítulo 4, versículo 32. Ele fala assim: sejam bons e atenciosos uns com os outros, perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Você já parou para pensar o quanto que Deus te perdoou? Você já parou para pensar, você já se olhou no espelho e viu quantas atrapalhadas que você fez diante de Deus? E Paulo está dizendo aqui: perdoem assim como Cristo perdoou vocês. Lá em João capítulo 13, versículo 14 e 15, gente, essa palavra, ela foi como uma flecha assim no meu coração, e eu quero falar ela para vocês. Lá diz assim que Jesus, ele depois de uma caminhada, ele chega num determinado lugar com seus discípulos, e todos vão procurando um assento e já vão sentando ali num canto de uma sala. Tem lá uma bacia com um pouco de água e uma toalha, porque era muito comum naquela época que as pessoas deixassem sempre uma bacia com água na porta de suas casas, para que as pessoas, os andarilhos, os viajantes chegassem e eles pudessem lavar os seus pés. E de repente todo mundo vai sentando, um senta aqui, outro senta ali, e Jesus então vai lá e puxa a bacia que está lá no cantinho, e ele vem puxando a bacia devagarzinho, e todo mundo fica olhando o que ele vai fazer. De repente Jesus ele chega perto do pé de um dos discípulos ali, pega o pé dele, coloca dentro da bacia e começa a lavar os seus pés. No versículo 14 e 15 diz assim: se eu, o Senhor, o Mestre, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés dos outros. Pois eu tenho exemplo para vocês, para que vocês também façam o que eu fiz.
E aí eu fiquei me perguntando, quem foi que sujou os pés dos discípulos? Será que alguém pode me responder? Quem foi que sujou os pés dos discípulos? Não foi Jesus. Foram os próprios discípulos que durante a caminhada com Jesus, eles pisaram em muitos lugares, pisaram em terrenos sujos, talvez pisaram em lugares indevidos. Os seus pés estavam sujos. Mas quando Jesus olha para os discípulos, ele não fica perguntando: Pedro, por que o teu pé está tão sujo? Porque não importa quem sujou. Jesus, ele limpa as sujeiras que os pés dos discípulos geraram. E sabe o que isso quer dizer, querido? Se você puder, guarda essa palavra no teu coração. Que perdoar é ser capaz de limpar o coração do outro com um gesto de amor. Isso é perdoar. Não importa quem sujou, não importa quem é o culpado, quem fez a mancha. Jesus está dizendo aqui para os discípulos: eu fiz isso, e vocês também devem fazer o mesmo. Vocês devem limpar o coração do outro que está ferido, que está manchado, através de um gesto de amor. Segundo, para lavar os pés uns dos outros, é preciso se ajoelhar. Você não vai conseguir lavar o pé do seu irmão nessa posição que eu estou. Você precisa se ajoelhar para poder pegar o pé do seu irmão. Se o teu irmão deseja limpar os seus pés, ele precisa fazer a mesma coisa. Ou seja, não é possível perdoar alguém sem se humilhar, sem ter a humildade de se prostrar diante do outro e dizer assim para ele: eu te perdoo, eu removo as manchas que estão no teu coração, independente de quem as tenha causado. Se você crê nessa palavra, eu quero te pedir neste momento para louvar ao Senhor, ou com a tua voz, ou com a tua mão, e dizer ao Senhor: o meu poder é maravilhoso, porque foi Ele que limpou os nossos pés, que estavam manchados e feridos por causa de nossos pecados, e Ele nos alcançou. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso explicar. Não tem como explicar. Mas ter Cristo habitando em nosso coração, primeiro, significa que o nosso coração está pronto para tirar a mancha que há no coração do outro. E só se pode fazer isso se colocando numa posição de humildade, de quem serve e de quem está disposto a fazer o papel de limpar o coração do outro, como Jesus fez com os discípulos. Esse texto não diz que alguém lavou os pés de Jesus. É bem provável que não precisou, porque Jesus é Jesus, né, gente? E talvez, quem sabe, ele lavou os seus pés sozinho. Mas você não é Jesus, eu não sou Jesus. Nós precisamos lavar os pés dos outros, e precisamos que também alguém lave os nossos pés. Precisamos perdoar. Segundo, como deve ser o coração de uma pessoa onde Cristo vive? Tem que ser um coração que ouve. Um coração que ouve, mas também um coração que pratica. Se nós viemos para uma reunião de culto como essa, e ouvirmos esta ou outra palavra, e sairmos daqui e não praticarmos aquilo que nós ouvimos, nós não estamos agindo como Cristo quer que façamos. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22 até o 24, diz assim: irmãos, não se enganem. Ou seja, não seja enganado. Não sejam apenas ouvintes desta mensagem, mas ponham ela em prática. Talvez um dos grandes problemas de muitas pessoas que são seguidores, mas não são habitação, não tem Cristo habitando a sua vida, não são habitação de Cristo, seja exatamente porque ouvem, mas não colocam em prática. E Tiago está dizendo que aquele que ouve a mensagem, mas não pratica a mensagem, é como uma pessoa que se olha no espelho e vê como ele é. Quando ele está diante da palavra, a palavra é como um espelho.
E aí a pessoa se vê pobre, nu, pecador, ela chora, ela se arrepende, mas depois ela vira as costas e vai embora, e a imagem que estava no espelho desaparece. Então Tiago está dizendo assim, que aquele que ouve, mas não pratica, é como alguém que olha no espelho, dá uma olhada e depois vai embora e logo esquece a sua aparência. Quando a gente vai para a parábola do semeador, olha só o que diz essa parábola: um semeador com um monte de sementes. O mesmo semeador, as mesmas sementes, distribuídas em solos diferentes. O que fez a diferença? Por que uma porção de sementes morreram? Porque uma porção de sementes foram sufocadas? Porque uma porção de sementes se tornaram estéreis e apenas uma outra porção de sementes foram capazes de produzir. A Bíblia vai dizer, lá em, se não me engano, acho que é em Marcos 1, ou melhor, Lucas 5, não lembro, Lucas 4, por aí, eu não lembro agora o versículo, mas nós vamos encontrar Jesus explicando para os discípulos e dizendo que aqueles que produziram foram aqueles que ouviram. Nós precisamos ter um coração para ouvir. Eu estava pesquisando na Bíblia, numa de suas versões, a NAA, e eu encontrei 13 referências bíblicas no Novo Testamento, onde a palavra está dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, Jesus, quando ele vai ao monte para orar, ele ouve a voz de Deus. Nós precisamos ter um tempo, igreja, para ouvir a voz de Deus, porque muitas vezes nós estamos na reunião, a voz de Deus está falando, mas nós estamos com a mente focada em tantos outros lugares, que não estamos ouvindo a voz de Deus. Nós dobramos os joelhos para orar, mas nós estamos tão preocupados com o término da oração, que a gente não para ouvir a voz de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós precisamos de um tempo. Você precisa parar para ouvir a voz de Deus. O salmista diz aí no Salmo 88, versículo 13, que de manhã ele ouvia a voz de Deus. Ele diz no Salmo 55, versículo 17: à tarde eu ouço a tua voz. Nós precisamos ouvir a voz de Deus em todo tempo, em todo momento. Deus está falando com a sua igreja. Quem tem ouvidos, ouça. E como é que nós vamos ouvir a voz de Deus se Cristo não estiver habitando em nós? Ela será como uma voz qualquer. O coração daquele que ouve e escuta, segundo Tiago, capítulo 1, versículo 25, daquele que ouve a palavra de Deus e a pratica, ele diz assim: aquele que examina, não esquece, mas põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Glória a Deus. Você quer ser abençoado na tua vida? Você quer ser abençoado nos seus negócios? Quer ser abençoado no trabalho? Comece a ouvir o que Deus está dizendo e comece a praticar o que Deus está dizendo. Terceiro, precisamos ter um coração de adorador. Segundo Coríntios capítulo 3, versículo 18, volto à palavra de Paulo. A glória de Deus em nós, ela vai ficando cada vez mais brilhante, até sermos parecidos com Jesus. O que é ter um coração de adorador? Eu fui buscar um exemplo na vida, no cotidiano. Eu não sei se vocês sabem, quem aqui já andou de avião? Vocês sabiam que estar no culto e estar no avião tem muita coisa em comum? Mais ou menos, tem muita coisa em comum. Preste atenção que você vai entender isso. Todos estão numa jornada e todos estão indo para um lugar. E quando termina esta jornada, que o passageiro desce
no saguão do aeroporto, ou que termina o culto, ele sai na porta da igreja, ele vira para o outro e ele diz se gostou ou não gostou. Essa não é. Ou você nunca falou, esse culto foi bom, viste esse culto. Não é muito diferente do passageiro do avião. Quando termina a viagem, ele desce e ele fala assim, esse voo foi beleza. Esse voo foi muito tumultuoso. Durante o voo, o que acontece durante o voo, para quem já viajou? Eu, por exemplo, fico acordado, fico assistindo filmes e orando, porque vai que Cristo volte. Mas, quando você está no voo, tem aquelas pessoas que dormem, tem aquelas pessoas que ficam lendo revistas, tem aquelas pessoas que conversam o tempo todo, tem aquelas pessoas que ficam numa saciedade tremenda, comem o tempo todo. A moça vem vindo com o carrinho lá e já está, moça, por favor, passa cartão Visa. Tem gente que quando está no voo, a pessoa o tempo todo, ela está fazendo alguma coisa, aqueles que ficam admirando e tirando foto das nuvens, e tem aqueles que ficam segurando no banco com medo do avião cair, e ele fala, se cair eu me seguro, eu não vou cair, como se ele pudesse salvar. Qual é a semelhança com o culto? É assim ou não é no culto? A gente vem para uma viagem, a gente vem para ter um tempo de adoração com Deus na igreja, mas muitas vezes a gente está dormindo dentro do culto, a gente está lendo, a gente está conversando, a gente está olhando o relógio para ver, nossa, onde que a gente está agora? Ixi, ainda falta 1 hora para terminar esse voo. É assim com o culto ou não é? A gente está na mesma jornada. Agora, qual que é a diferença? Eu te pergunto, como é que você se prepara quando você vem para o culto? Porque o que acontece no avião? Eu nunca tive essa oportunidade, eu tenho curiosidade. Quem sabe um dia eu vou poder chegar lá. Eu tenho a maior curiosidade de um dia entrar na cabine e ver como que funciona aquele negócio lá dentro e aqueles caras, o piloto e o copiloto comandando uma aeronave. Eu fico imaginando que numa viagem de avião, a parte mais emocionante é quando você pode entrar ali na cabine. Eu acho que o Aleph entrou uma vez, não lembro não, né? Também não teve esse privilégio. Você entrar na cabine e você vê e o cara começar a mostrar para você, olha, isso aqui faz subir, isso aqui faz descer, isso aqui vira para a direita, isso vira para a esquerda. Agora vamos imaginar o culto. Quem é o piloto? Jesus. Quem que está no comando? Jesus. Aí a gente vem para o culto, tem aquele que vem para o culto e o culto não acontece nada. Ele termina de ler a revista, acabou o culto. Mas tem aquele que ele quer mais. Ele quer entrar nesse negócio de subir e descer. Ele quer saber como que faz para saber para onde está indo. Assim também são os adoradores quando vêm na presença de Deus. Eles não querem ficar sentados, acomodados, mas eles querem falar com o piloto e querem saber, Jesus, para onde nós estamos indo. Como é que você se prepara quando você vem para o culto? Se você soubesse que amanhã você vai estar em Brasília, numa reunião com o presidente dessa nação, como é que você iria para esta reunião? Você ia dormir até 9 horas e depois ia sair correndo, pegar um Uber até o aeroporto para ver se tinha passagem para Brasília, e aí, meu Deus, já é meio-dia e você ainda não saiu de São Paulo. É assim que funciona? Como é que você faz? Primeiro você já publica na rede social, que é para todo mundo saber que você está indo para Brasília, assim ou não é? Amanhã eu tenho um compromisso em Brasília. O que você está fazendo em Brasília? A gente passa no cabeleireiro, corta o cabelo, né? Vai lá na irmã Raquel, na irmã Renilde e fala, dá um trato aí, dá um capricho, né? Porque amanhã eu tenho um encontro com um homem, assim ou não é? A gente se prepara quando tem um encontro com uma celebridade. E por que quando a gente vem à casa do Senhor a gente não se prepara? A gente vem de qualquer jeito. A gente vem para o culto como se não tivesse o que fazer. A gente vem para o culto como se aquele que vai ser adorado não merecesse a nossa adoração.
O coração de um adorador é diferente. O adorador, ele entra na cabine, ele fala com o piloto, ele quer conhecer o piloto. O adorador se prepara para encontrar aquele que é o mais ilustre de todos os convidados que está aqui nesta noite. O seu nome é Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele já vem. Que vocês cantam aqui, e ele já vem cantando e vem dizendo: vem fazer morada, porque, Senhor, eu estou chegando. Aleluia. Eu já estou entrando na sua presença, e na hora que o culto começar, Senhor, eu quero que você me diga como é que funciona esse negócio. Eu quero saber mais da tua graça, eu quero saber mais do teu amor, Senhor, eu quero ter revelações, eu quero saber como o Senhor é. Glória a Deus. Uma vez Jesus foi orar com os discípulos. Ele chamou só 3, gente, porque tem oração que não dá para orar com muitos não, sabe? Tem oração que é melhor 3, né? O Pedro, Tiago e João. Jesus só chamou 3, Pedro, Tiago e João. E eles subiram para o monte e Jesus falou: vamos adorar um pouquinho ali? Quando chegaram lá, começou o culto. E eles estão adorando ao Senhor. De repente, Mateus capítulo 17, versículo 2. Diz que eles estão adorando, sabe? Louvando ao Senhor ali. Oh, Pai Celeste, o Senhor é bom demais. Daqui a pouco o Escritor Sagrado diz que ali eles viram a aparência de Jesus mudar. De repente, no meio da adoração, o rosto de Jesus ficou brilhante como o sol. As roupas de Jesus ficaram brancas como a luz. Jesus estava brilhando. E os discípulos começaram a olhar aquilo e falaram: uau, isso aqui é bom demais. Vamos fazer uma tenda aqui, vamos ficar por aqui, porque o negócio é bom demais. E olha que não era nem eles que estavam brilhando, era Jesus que estava brilhando. Por que o rosto de Jesus estava brilhando? Porque o rosto é a parte mais exposta que nós temos em nosso corpo. Você pode esconder os pés, as mãos, você pode esconder tudo, mas se você esconder o rosto, coloca um saco preto na sua cabeça e sai andando pela rua para ver o que acontece. Você não vai muito longe. O rosto é a parte mais exposta. E o rosto, ele reflete o nosso estado de espírito. É no rosto. Então, através da oração, quando a gente começa a adorar ao Senhor, Deus muda a nossa face. Você quer saber se alguém está verdadeiramente adorando ao Senhor? Você olha para a pessoa. Porque a sua face, ela é transformada, ela brilha com a glória de Deus. É como aquele passageiro que saiu ali do banco e ele entrou lá naquela cabine, e quando ele sai da cabine, está todo mundo olhando para ele está todo feliz. Agora eu sei como que funciona. Assim é o crente adorador. Quando ele adora o Senhor, você olha para ele e ele fala: eu estou sentindo Deus aqui no meu lugar. Ele não fica esperando o outro sentir para ele sentir. Ele simplesmente adora, e a glória do Senhor vem sobre ele. Glória a Deus. Adoração é sair do banco e ir para a cabine. É ter uma percepção de que quem está no controle, é ter uma percepção de quem está regendo é o Senhor, é o Espírito Santo do Senhor. Quando Moisés desce do monte, o rosto de Moisés estava brilhando. Quando Estevão está pregando e os seus algozes começam a tirar-lhe pedras, a Bíblia diz que o seu rosto estava brilhando como de um anjo. Queridos, lendo essa palavra, me veio uma meditação. A nossa missão não é mudar a nossa face para mostrar o brilho de uma luz de vela. Eu vou repetir, porque eu escrevi 1000 vezes para poder chegar a um consenso, a uma linha de raciocínio. A nossa missão não é mudar a nossa face para mostrar o brilho de uma luz de vela, mas deixar que Deus brilhe a sua glória através da nossa face. Tem diferença. Uma coisa é alguém chegar e falar: eu estou feliz com Jesus, a luz de vela. Mas outra coisa é a glória de Deus que está sobre a pessoa. E quando ela diz paz igreja, a igreja sente que existe um brilho especial na vida daquele adorador, daquela adoradora. Porque a luz está brilhando. Glória a Deus. Gente, eu estou terminando a mensagem, mas ainda falta a última parte. O
coração de alguém onde Cristo habita, e olha que eu não estou falando da mente onde Cristo habita, não estou falando da mão onde Cristo habita, não estou falando do pé onde Cristo habita, da igreja onde Cristo habita, eu estou falando só do coração. Outro dia a gente fala das outras. Mas o coração onde Cristo habita tem que ser um coração puro. Lá em 1 Pedro 5, 8 e 9, Pedro diz assim: irmãos, fiquem vigiando, porque o diabo, ele é como um leão que fica procurando alguém para devorar. Fiquem firmes em frente ao diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro seus irmãos também passam pelos mesmos sofrimentos. Vamos imaginar que o nosso coração é o solo. Jesus disse isso, ele falou assim: o campo é o coração das pessoas, então nosso coração é o solo. Agora vamos imaginar que os nossos pensamentos são as sementes que nós jogamos nesse solo, que vão alimentar esses solos. Aí eu te pergunto: que tipo de semente você joga no solo do teu coração? Porque isso vai purificar, ou isso vai tornar imundo o teu coração. As sementes, uma vez jogadas nesse solo, elas são regadas. E como é que se rega essas sementes? São as palavras que nós ouvimos. Sabe aquelas palavras negativas? Aquelas palavras de acusação? Aquelas palavras de fracasso? As palavras que nós ouvimos regam as sementes que nós jogamos no coração. As coisas que nós vemos também regam essas sementes. Então vejam bem, lá em Provérbios 4:23 diz assim que a vida, o coração, é dirigido pelos pensamentos. Se os teus pensamentos, que são as sementes, forem más e forem jogadas no solo do teu coração, e você começar a alimentar essa semente, regando elas com as palavras erradas que você ouve, essas sementes elas vão brotar. E uma vez que elas brotaram, elas vão crescer e podem produzir frutos que vão trazer destruição, vão trazer tristeza à tua alma, ao teu coração. Lá em Gálatas capítulo 6, 7 diz assim: o que uma pessoa planta é o que ela colhe. Então vejam bem, se as sementes são os nossos pensamentos, eu te pergunto nessa noite: como estão os teus pensamentos? Porque se os teus pensamentos forem maus, e você continuar regando essas sementes más que estão no teu pensamento, elas vão entrar no teu coração, elas vão dominar as tuas emoções e vão destruir a tua alma. Tenha cuidado. Se as sementes ruins forem cultivadas, elas vão contaminar o seu coração. E um coração contaminado, um coração impuro, restringe a presença de Cristo. Ele não habita em lugares impuros. Como é que você reage no dia a dia? O que você ouve, o que você vê, tem regado os seus pensamentos? Vamos voltar à palavra do nosso irmão Pedro, que está dizendo: irmãos, fiquem alerta, fiquem vigiando, porque o diabo está a todo momento lançando setas e mais setas, palavras, situações na tua vida no dia a dia, para regar essas sementes que são os teus pensamentos. E se você não tiver o cuidado, essas sementes vão crescer dentro de você. Eu vou falar rapidinho, porque o tempo já não permite, mas você poderá em algum dia, no presente, baixar essa mensagem quando ela for publicada. Vejam bem, algumas sementes que Jesus disse que a gente tem que tomar cuidado. Eu vou citar só algumas. Primeiro, arrogância, arrogância, que quer dizer superioridade, ostentação e orgulho. Lá em João 6, 14 e 15, diz assim, que depois que Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães, as pessoas olharam para Jesus e falaram assim: de fato esse homem é o profeta que devia vir ao mundo. Uau, esse é o cara. E aí o versículo 15 diz que Jesus ficou sabendo que eles queriam levá-lo à força para fazer rei. O que Jesus fez? Fugiu para o monte. Tem hora que você tem que fugir de certos elogios. Você tem que tomar cuidado com certos elogios, tapinhas nas costas. Você é o cara, desculpe aqui irmãs, você é a mulher, Você, olha, se eu fosse você eu ia para cima. Cuidado.
Porque quando Jesus ouviu essas palavras, ele não deixou que a semente da arrogância, da ostentação, do orgulho entrasse no seu coração, mas sabendo que aquelas pessoas queriam elevá-lo diante delas, Jesus fugiu e foi para o monte. Segundo a heresia, tendência a contrariar verdades bíblicas para satisfazer o ego de alguém. Mateus capítulo 16, versículo 21 até o versículo 23. Eu só vou ler para vocês. Jesus chega para os discípulos e fala assim: eu tenho que ir para Jerusalém. E quando eu chegar lá em Jerusalém, eles vão me matar, eu vou morrer. Eu vou ser morto, mas no terceiro dia fiquem tranquilos que eu vou ressuscitar. Quando Jesus termina de dizer isso, Pedro repreende Jesus. Ele repreende Jesus dizendo: Senhor, não pode dizer isso, porque isso nunca vai acontecer. A gente tem que tomar muito cuidado com certas palavras que não têm base bíblica, que não têm fundamento bíblico, que não são palavras de Deus e que são lançadas sobre a nossa vida para tentar desfazer o propósito de Deus na nossa vida. Isso é heresia. E Jesus então ele olha para Pedro e fala assim: Satanás, sai da minha frente. E ele diz para Pedro: Pedro, você está pensando como pensam as pessoas, porque as pessoas vivem contrariando a palavra de Deus, deturpando a palavra de Deus, mudando a palavra de Deus para satisfazer os seus próprios egos. Mas Jesus sabia que ele tinha um propósito a cumprir. Ele tinha que ir a Jerusalém, ele tinha que ser morto, ele tinha que ressuscitar, porque era plano de Deus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: você sabe qual é o plano de Deus para a tua vida? Então não mude a tua rota de maneira alguma, ainda que alguém chegue para você com palavras bonitas dizendo: muda, não muda, porque o Senhor, ele sabe o que ele tem para você e para a tua vida. Terceiro, gozação, chacota, zombaria da fé. A gente vive tempos em que muitos crentes ficam fazendo piadas com os próprios crentes. É assim ou não é? Lá em Marcos capítulo 5, 38 até o 40, Jesus chegou na casa de Jairo. O que Jesus foi fazer na casa de Jairo? Jesus foi fazer um milagre. Só que a Bíblia diz assim que quando Jesus chegou na casa de Jairo, as pessoas estavam chorando, havia muita confusão, e Jesus, para acalmar o coração das pessoas, falou: gente, calma! Alô, calma, gente, calma! Não gritem, não chorem! A menina não morreu. Sabe o que está escrito na Bíblia? Quando Jesus disse isso, eles começaram a caçoar de Jesus. Você não sabe o que está falando. Talvez tenha pessoas aqui nessa noite que têm sido chacoteadas, tem sido gozado no seu trabalho por causa da sua fé. Sabe o que Jesus fez? Jesus não ficou nervosinho não, tá, gente? Jesus não desceu do salto. Jesus falou assim: o que vocês estão dizendo aí? O que vocês falam? Fala de novo! Não. Olha o que a Bíblia diz. Que Jesus mandou que todos saíssem, falou: dá licença, e entrou e operou o milagre. Aprenda a neutralizar piadinhas de mau gosto. Aprenda a neutralizar zombarias, chacotas. Não deixem que as pessoas fiquem usando o nome do Senhor em vão na tua presença. Vira as costas, dá licença, é por aqui que eu vou. O meu Deus não é objeto de piadas. Para terminar, gente, vamos nos colocar em pé. Para ter um coração puro, a gente precisa pensar como Jesus. O que é pensar como Jesus? A gente precisa identificar as boas sementes, os bons pensamentos. Paulo fala tudo aquilo que é louvável, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que edifica. Neutraliza as sementes ruins e comece a regar as boas sementes na tua mente, até que elas atinjam o seu coração. Filipenses capítulo 2, 5 e 6. Tenham entre vocês um modo de pensar como Jesus tinha. Como é que Jesus pensava diante das circunstâncias que ele vivia no seu dia a dia? Diz assim: ele tinha a natureza de Deus, mas ele não tentou ficar igual a Deus. Ou seja, Jesus em nenhum momento ele age como Deus, mas ele como homem aprende a neutralizar na sua humanidade. Ele aprende a neutralizar aquilo que é ruim. Há pessoas que dizem assim: pastor, mas é porque Jesus é Jesus. Não, é o Jesus homem que Paulo está falando aqui. O Jesus humano que na sua humanidade ele tem um modo
alcançar uma maneira de selecionar na sua mente aquilo que é bom daquilo que é ruim. Jesus não se deixa levar pelas más sementes. 2 Coríntios, capítulo 10, 4 e 5, para terminar. Como você vai fazer isso? Como nós podemos fazer isso? Usando as armas certas. Quais são as armas que você vai usar? Paulo diz: não são as armas deste mundo. Não é a terapia. Não é o psicólogo, desculpe, gente. Não é o psiquiatra. Não é, será o conselheiro. Não é a colega de trabalho, não é o colega de trabalho. Não é o vizinho. A arma que você deve usar, Paulo diz assim, são as armas poderosas de Deus. E estas armas destroem fortalezas. Estas armas destroem ideias falsas. Estas armas subjugam o orgulho humano, domina o pensamento humano e leva a pessoa a submeter-se a Cristo. Onde você conquista essas armas? Armas aos pés da cruz. É orando. Porque quanto mais você orar, mais revelações você terá de Deus, mais armas estarão à sua disposição para vencer esta batalha. A vida que eu vivo, já não vivo eu, mas é Cristo que habita em mim. Será que você pode declarar isso mais uma vez nesta noite? Então diga comigo, nas palavras de Paulo: já não sou eu, já não sou eu que vive, mas é fraquinho, tá, gente? É melhor começar tudo de novo, né? Já não sou eu quem vive. Pausa. Você é um morto ambulante. Porque o que vive em você é o Espírito de Deus. Você está morto para o mundo, mas está vivo para Deus. Então diga de novo: já não sou eu quem vive. Agora declare isso diante do Senhor: Cristo é quem vive em mim. Se você crê, aplauda a Ele e diga para Ele: Jesus pode vir e pode entrar, pode ficar. Pode ficar, porque a casa é tua, Jesus. Esse lugar é a tua habitação. Você tem passe livre para reinar na minha vida. Eu quero orar com você, mas antes eu quero que você adore o Senhor por um instante. Enquanto o Ministério de Louvor está cantando, eu quero nesta noite te convidar a convidar Jesus para entrar e fazer um banquete no teu coração, na tua alma nesta hora. Deixar Jesus remover do teu coração todas as ervas daninhas, tudo aquilo que é impuro, para que a glória dele possa brilhar na tua vida. Apague esta luz.
derramamento de alegria de quem realmente está adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Senhor Jesus, você pode vir e entrar nessa noite em nossas casas, Senhor. Espírito Santo, você pode vir agora e entrar, não precisa invadir, pode entrar. Nós estamos abrindo o coração, nós estamos abrindo as nossas casas, as nossas moradas, para que o Senhor entre, para que o Senhor reine conosco. Vem, Senhor, vem com a tua presença, que venha, Senhor, alegria, que venha cura, Senhor, que venha libertação, que venha salvação, Senhor, que venha um ano de 2020 vitorioso na vida da tua igreja, que venha o emprego, que venha, meu Deus, as portas abertas, que venha a salvação da família. Vem neste lugar e entra. Que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Você pode levantar sua mão ao Senhor. Jesus é bem-vindo aqui nessa noite. Ele é sempre bem-vindo. Que o grande amor de Deus, o grande amor de Cristo Jesus, nosso Senhor, a presença do Espírito Santo de Deus, reine sobre você, na tua vida, na tua família, todos os dias. Seja abençoado em nome do Senhor.